Tá, os irmãos, palavra do Senhor Jesus, Mateus 24, amém? Vamos compartilhar a palavra nesta hora, amém, irmãos? Hoje eu tenho um estudo, essa mensagem é um estudo, nós queremos nesta noite estudar o capítulo 24 de Mateus 24, amém? Mateus 24, abre lá a sua palavra, a sua Bíblia, Mateus 24, quero ler o versículo 1 até o 4, nós queremos que o Senhor vai alimentar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa fé, nós vamos ser edificados nesta hora, você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus, está escrito assim em Mateus 24, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximou dele e os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3, no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Amém? Glória a Jesus. Então aqui, irmãos, o nome dessa mensagem é as 3 perguntas que ele fez, que os discípulos fizeram, quando sucederá essas coisas? Qual sinal será da sua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos, do fim dos séculos? Amém, queridos? Então, essa passagem de Mateus 24, aqui mesmo nesse texto, tem as respostas dessas perguntas que os discípulos fizeram e perguntaram. Então Jesus, ele fala, não ficará pedra sobre pedra, amém? E isso aconteceu 70 anos depois de Cristo, não é? Um general romano sitiou Jerusalém e realmente destruiu o templo e tudo ali. E não ficou pedra sobre pedra, porque havia muitas coisas sobre as pedras, então eles removeram todas as pedras para achar coisas de valores, etc. Então, a história diz que não ficou realmente, eles não só derrubaram, eles reviraram toda a cidade. Amém? Então isso se cumpriu. E Jesus aqui, ele fala, né, sobre o fim dos tempos, e eles trazem essa questão. No final do capítulo 23, no finalzinho, no capítulo anterior, não é? Jesus faz, no finalzinho, ele faz o lamento sobre Jerusalém, não é? A palavra de Deus diz assim, capítulo 23, 37, antes mesmo, só para você entender o contexto, Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe, então, o Senhor fala da sua volta, o Senhor fala essas coisas, então há um contexto aqui, e os discípulos curiosos, não é, apreensivos com isso, fazem essas 3 perguntas. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que hoje, tudo que Jesus falou aqui já aconteceu, e eu vou mostrar, não é? Todos esses sinais dessas 3 perguntas, como resposta dessas 3 perguntas que eles fizeram, já estão consumados. Amém? Isso já está concretizado. Então, nós precisamos ter temor de Deus. Eu penso que para algumas pessoas, talvez isso pode soar medo. Por quê? Porque às vezes você não está se sentindo em boas condições com Deus, talvez você tenha sido negligente com muitas coisas, e aí você fica com medo. Talvez você fale assim, não, Jesus, essa cante que nós cantamos aqui hoje no louvor, Maranata, vem Jesus, tem gente que não canta, fala assim, não vem não, porque eu não estou preparado. Não é? Então algumas pessoas ficam apreensivas e com medo, e não gostam desse tipo de mensagem e tudo mais, mas você precisa ouvir. Essa mensagem é uma mensagem de amor de Deus para você, e você vai ser alimentado, e você vai... Para você ter mudança, você precisa ser alimentado. Amém, queridos? Para você ser fortalecido, você precisa ter alimento da palavra, revelação da palavra de Deus. Amém?
Não é não ouvindo a palavra de Deus que você vai ter mudança, não. É ouvindo a palavra, é recebendo a palavra, é recebendo a exortação que seja, recebendo a edificação, recebendo a vida, recebendo o alimento que você vai se levantar e vai dar respostas. Amém? Se você acha que não tem dado respostas suficientes. Amém? E de outra maneira, se você está motivado no Senhor, quantos aqui estão motivados? Dão glória a Deus. Você está motivado, você está desejoso por Jesus voltar, você está aí dando a sua resposta, o melhor que você pode para Deus, para que você seja achado no dia do Senhor, preparado, amém? Aleluia, glória a Deus, você vai ser alimentado para você ainda fazer melhor e você continuar avançando, amém? Sabemos que o pastor Luiz está fazendo um estudo de Apocalipse, eu recomendo, essa semana eu assisti todos os estudos, tá? Assistam esses estudos de Apocalipse. Lá em Apocalipse ele vai começar agora a entrar num livro propriamente dito. No final da capítulo 3 tem a carta à igreja de Laodiceia. Você vai entender que cada igreja fala de um tempo de Deus, e nós somos a igreja atual hoje, é a última igreja, a 7ª igreja, é a última igreja que nós somos, né? E lá há uma exortação para que possamos ter ouro refinado, para que possamos comprar colírio para os olhos, amém? Vestes, né, de justiça, possamos ser justos em Cristo, e colírio para os olhos, que é unção, para não perder a visão. A visão é isso aqui. A visão é o tempo do fim. Nós não podemos perder. A palavra de Deus exorta a última igreja, que somos nós, que é a que vai ser arrebatada, amém? A não perder essa visão, porque o Senhor quer arrebatar. Se toda a igreja perder a visão, não vai ser ninguém arrebatado. Como é que fica isso? Não é? Então, qual que é a visão? A visão dos vencedores, a visão dos fim dos tempos, a visão da volta de Jesus, amém, queridos? A visão da palavra de Deus para este tempo. Então, nós não podemos perder. Isso aqui é unção. À medida que você ouve, que você estuda Apocalipse, que você ouve essas mensagens, você recebe unção, que é o colírio para os seus olhos, para você ver. Aleluia, irmãos? Então, nós precisamos ter clareza disso. Amém? Então, uma parte da profecia, até o capítulo 29, versículo 29 de Mateus, ela é mais direcionada de maneira literal, é uma passagem literal, amém? As coisas são literais, não são alegóricas, tem um lado alegórico, simbólico também, mas o mais forte é o literal, e ele é dito para o povo judeu, não é? Para o povo de Israel. Na segunda parte é mais direcionada, a partir do versículo 29, do 30 em diante, é direcionada para a igreja, que somos nós. Amém, irmãos? Então, quando sucederá essas coisas, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, Mateus 24, 4, quando sucederá essas coisas? A Bíblia diz, virão muitos enganadores. Fala assim, virão muitos enganadores. Jesus disse assim, ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Fala assim, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sabe o que está acontecendo, querido? Aqui é o espírito de engano, religião. Querido, há mais de 1000, se for contar 1000 religiões. Entende? E mais, preste atenção que agora, enquanto eu falar isso aqui, você vai gritar bem alto, fala a Deus. Você sabe que tem muitas religiões que creem em Jesus, prega de Jesus também, mas pega Jesus, põe Jesus de lado. Assim, não, Jesus não é o centro. Jesus não é tudo. Para nós, Jesus é tudo. Ele é o centro, ele é a rocha, ele é tudo. Amém, queridos? Então, é mais ou menos assim, pega aqui a Bíblia, está desse tamanho. Isso aqui, não, nós cremos na Bíblia também, creio nisso aqui na Bíblia. Entendeu? Muitas religiões, maioria das religiões, isso aqui é engano. Entendeu? Não é isso aqui, que é... nós somos cristãos, também é cristianismo, nós somos cristãos. Muitas religiões, seitas, heresias, entendeu? Nós somos Cristo também, nós somos cristãos, entendeu? Olha aqui, muitas sociedades secretas, religiões, irmão, há rodo. Se você fizer lá, se você pegar a nossa lista de quebra de maldições do encontro com Deus, você vai ver a lista que você tem que marcar lá, o tanto de lista, e ali só tem uma parte, cada dia aparecem mais. Certo? Não, querido, nós cremos, Jesus é o todo, Ele é o centro de todas as coisas, nele tudo subsiste, não tem esse negócio de ser cristão nisso, ter o Senhor, Ele mesmo, Senhor, Senhor, mas da onde que eu sou seu Senhor? Não sou seu Senhor, amém? E enganarão a muitos, então muitas representantes de Deus, não é? Sabe, queridos, nós não temos homem nenhum representante de Deus, cada membro, nós estamos em Cristo Jesus, nós somos um com Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus, não tem que ter nenhum representante de Deus. Nós temos livre acesso ao Espírito de Deus.
Amém, queridos? Nós em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso para adorar, para falar com Deus. Então há muitas religiões, há milhares delas e muitos, né, distorcimento dessas questões, enganando as pessoas. Não é? A segunda coisa, né, guerra, fome, terremoto, versículo 6, a palavra diz: certamente ouvireis falar de guerras, enganaram a muitos. E aí Jesus continua: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Sabe, nós vivemos esse princípio das dores hoje. Nós não estamos na grande tribulação ainda, vou explicar. Nós vivemos esse tempo, do princípios das dores. Sabe, querido, todas as guerras, isso aqui fala de todas as guerras que já aconteceu ao longo da história. Esses dias eu vi uma reportagem que falou que em 2018 teve umas 12 guerras. Eu nem ouvi falar nessas guerras, mas era uma guerra civil ali num país da África, era uma guerrinha acolá, era um país disputando um pedaço de fronteira lá no Oriente Médio, era um bombardeio de cá, um bombardeio revidor de cá, houve uma guerra. Então diz que houve 12 em 2018, só em 2018, entende? Hoje já existe uma guerra econômica, Estados Unidos e China já, né? Há quanto tempo estão lutando pelo domínio, para quem que é a nação mais poderosa, econômica e etc. Então, há rumores de guerra o tempo inteiro. Há guerras acontecendo literalmente. Amém? Então, isso pode aumentar, pode haver uma grande guerra num momento ainda, não fique surpreso se houver uma grande guerra, muito derramar de sangue, nesse tempo. Entende? Não fique assustado com isso, não é? Então, a Bíblia diz: não vos assustei. Ele falou assim: não vos assustei, é necessário que essas coisas aconteçam, não vos assustei. Nós devemos estar amados diante de todas essas coisas, não seremos atingidos. Amém, irmãos? Então, tem uma palavra que nós já ministramos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Jesus aqui, ele fala os 4 cavaleiros do Apocalipse, é uma outra mensagem que nós já ministramos. Outra hora eu vou ministrar de novo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá? Então aqui ele fala do cavaleiro, ele falou aqui dos enganos, desse espírito de engano, é o cavalo branco, é a falsa mensagem, cavaleiro branco. Amém? Aí ele fala da guerra, esse é o cavaleiro vermelho, guerra, sangue, etc. Esse é outro. Depois ele vem e fala, né, de que haverá fome. Sabe o que é fome? A coisa está preta, inflação, cavaleiro preto. Entendeu? Muita fome. Hoje as pessoas, né, estão já dizendo isso, que haverá uma grande recessão, muita gente vai morrer de fome e tudo mais. Está aí. O arroz vai custar R$20, tudo mais. Enfim, você vai lá com R$200 no mercado, compra só um pouquinho de coisas, compra umas 2 sacolinhas, assim não é? Isso é o cavaleiro, é o cavalo preto. Mas você não será atingido. Amém? Por isso, você é próspero, você é abençoado. Amém, queridos? Você não vive debaixo disso. E por último, o cavaleiro amarelo, que ele fala, não é? Aqui, ele fala dos que haverá pestes. Amém? Então, a palavra diz: porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, por tudo isso é o princípio das dores. No versículo 9, a palavra diz que haveria pestilência. Amém? Haverá fomes, terremotos, não é? Fome é a ação de, sabe? Então, por último, o Senhor menciona essa palavra pestilência, pestes, aponta para o cavalo amarelo. Alguém está vendo peste aí? Alguma coisa? Você está de máscara já por causa dessa parte de peste. 10.000 pessoas morreram com essa peste, com esse vírus. Amém? Pestilências. Então, preste atenção, queridos. Aqui ele cita, né? Não fala no nome dos cavaleiros, mas é os 4, na ordem de Apocalipse, tá, irmão? Na ordem. E Apocalipse foi escrito depois por João, foi inspirado depois por João. Amém? Então, haveria perseguição. Então, ele fala essa questão da pestilência. Tudo isso é o retrato, né, do tempo do fim. E aí, perseguição e tribulação, versículo 9. Versículo 9, a Bíblia diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Só um pouquinho. Isso aqui é uma coisa mais direta para os judeus. E eles aconteceram isso com ele, acontece. Mas acontece com o cristão também. Se você falar, não, isso aí é para a igreja. Irmãos, hoje tem aí
uma quantidade de pessoas que morreram de coronavírus. Eu não sei, eu não estou acompanhando mais, antes eu estava acompanhando, hoje eu já perdi. Eu só vi alguém dizer que era 10 mil só no Brasil, tudo bem, mas sabia que morre 200 mil cristãos por ano? Ninguém fala nada, não vai sair, ninguém dá notícia disso, entendeu? Então, eu acho que já está equilibrando aí essa questão da perseguição de cristãos, tá? Mas isso aqui é mais direcionado aos judeus que foram odiados, não é? Só na Segunda Guerra Mundial, não é? Pelo Império Nazista, né? Morreram milhões de judeus, milhões do povo de Israel, amém? Aí versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por isso multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Só observação, salvo aqui não do inferno, salvo da perseguição, salvo da tribulação, amém? Ele será livre disso, ele superará isso, terá superação disso, amém, irmãos? Então, presta atenção. Aqui fala disso, isso tem acontecido com o povo judeu, não é? Só lembrando, o povo de Israel, depois que Jerusalém, né, eu falei, no ano 70 depois de Cristo, foi sitiado e tudo destruído, aconteceu algo que foi a dispersão deles, a diáspora, a chamada diáspora dos judeus do povo de Israel. Eles tiveram que sair, a Palestina virou um lugar ali deserto, habitado pelos palestinos, até ver esse nome, palestinos, a terra de Israel virou a Palestina, virou um lugar deserto, sem nada, e eles foram para a Europa, para todo mundo, os judeus esparramaram, eles mantiveram o idioma, sabe por que Israel faz parte da profecia, você vai entender isso hoje, se você ainda não entende, e por que esse povo não acabou, por exemplo? Sabe por quê? Por causa da bênção de Abraão. Deus abençoou Abraão, e o povo de Israel é descendência de Abraão, e a aliança abrâmica, ela é eterna, amém, queridos? Então, Israel, ele tem uma questão chave nesse fim dos tempos agora, tá? Na escatologia cristã, bíblica, correta, ele é chave por causa da aliança abrâmica. Então, Deus abençoou esse povo. Um povo de cultura, um povo que o idioma não sumiu, a cultura não sumiu durante quase 2000 anos. Até depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Em 1967, Israel voltou a ser nação, irmão. Eles voltam lá, pelejam a Guerra dos 6 Dias, e eles conquistam aquele território e foi crescendo. E Deus abençoou ele durante todos os anos, e Deus abençoou lá a tomada dessa terra. Então, Israel tem um lado chave na escatologia no fim dos tempos, amém? Então, porque Deus abençoou, Israel é uma nação de primeiro mundo, Israel hoje é uma nação, a maior parte dos prêmios nobres são de pessoas de judeus, eles que são doutores, PhDs, sabem, as invenções de hoje foi judeu, nós temos hoje talvez um GPS que você usa aí para achar o endereço, foi um judeu que criou o GPS, entende? Então, é um grande país, é um país pequeno em extensão, mas de muito poder, tem um grande exército, enfim, é um lugar que tem muito turismo, riquíssimo, qualidade de vida alta, entende? Então, um grande exército bem treinado é a figueira florida, amém? Nós vamos ver aqui hoje que Jesus falou que quando a figueira florir, entende? Israel é a figueira florida. Bom, então, irmãos, preste atenção, até aqui o Senhor vai dando a resposta para o povo de Deus, amém? Essa perseguição acontece com os cristãos, com os judeus, aconteceu ao longo dos séculos, não é? Versículo 14, outra resposta, Jesus diz assim, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino, que é a palavra, que é o do reino de Jesus, sabe, querido, existe o evangelho da graça, sabe, o evangelho da graça, você é perdoado dos seus pecados, você é redimido, você é justo em Cristo, receba pela graça a vida eterna, amém, queridos? Então, esse é o evangelho da graça, mas não existe dois evangelhos, o evangelho do reino e da graça. Não, agora você é abençoado, você é justo, você é redimido, você reina em Cristo. Esse agora é a continuação, é o mesmo evangelho, não tem dois evangelhos. Mas ele está especificando essa parte
das boas novas, do reino, que é um rei, que ele é um senhor, que é o senhorio de Cristo, governo celestial de Deus, senhorio de Cristo. Nós devemos reinar em vida. Preste atenção. Existe a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou assim, aqueles que receberão a abundância da graça, reinarão em vida. Amém? Aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça, reinarão em vidas. Presta atenção. Eu tenho aqui, só uma ilustração para você entender. Eu tenho uma nota de R$10, só ilustração, e uma nota de 100. E aí eu falo para você escolher. Aí você vem aqui e escolhe a de 10. Entendeu? Você pode pegar qualquer uma pela graça. Essa de 10 é pela graça. Aí tem uma de 100 também, que é pela graça. Você pode pegar se quiser, mas você fala assim, não, não quero. Eu quero só a de 10. E aí você recebe uma parte da graça. Mas você podia ter recebido uma coisa mais abundante, sim ou não? Mas você não quis. Então aqueles que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Sabe? Então há muitas pessoas que conhecem o evangelho da graça, conhecem a bondade, recebem da bondade de Deus, mas só um pouco. Porque se você receber mais, você vai reinar em vida. Você vai pregar, você vai fazer a obra, você vai pisar na cabeça do diabo. Você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o nome de Jesus. Porque você é amado, porque você é abençoado, porque você recebeu muito de Deus, você pisa na cabeça do diabo, você rompe. Entendeu? Mas se você receber só um pouquinho da graça de Deus e falar assim, eu estou na graça, por isso que eu não faço nada. Então você está recebendo um pouquinho da graça, você foi o que pegou só um pouco. Entendeu? Você foi daquele que, eu não oro porque eu estou na graça, é porque você, entendeu? Orar é graça de Deus, orar é presença, orar é vida, é fluir de Deus, é comunhão com o Espírito. Eu não oro, eu não jejuo, eu não vou para a igreja, eu não sirvo, porque eu estou na graça. Não, você não entendeu. Você é daquele que pegou 10 e disse que estava bom. Entendeu? Porque tudo isso é bondade de Deus. Servir, ganhar vidas, orar, jejuar, fazer a obra, liderar a célula, multiplicar a célula, é graça de Deus. Está aqui no culto. Dá um glória a Deus aí para mim. Isso é bênção, é graça de Deus. Entendeu? É aquele que recebeu abundância. Está aqui porque você recebeu mais graça, abundância de graça. Está aqui pela graça. Há aqueles que não recebo não quero. Entende como é que é? Então esse evangelho do reino é a continuação do evangelho da graça. O evangelho do reino é um só, não tem dois evangelhos, o evangelho da graça e do reino. Nós especificamos o que é o evangelho da graça e especifica o que é o evangelho do reino. Mas é um só, boas novas de Cristo Jesus. Mas é um só evangelho, uma só boas novas de Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus. Sabe, queridos? Então, até aqui é o princípio das dores. Tá? E aí, então, agora ele começa a falar da grande tribulação. Ele continua, até que nesse momento, aqui, entre esse intervalo do versículo 14 para o 15, haverá o arrebatamento da igreja. Amém? Mas Jesus está falando para os discípulos, que eram judeus. Amém? A grande tribulação, nós cremos que haverá. O pastor Luiz, eu até mandei quinta-feira e sexta-feira a live dele, porque ele fala claramente, nós ensinamos claramente que há o derrotado e há o vencedor. Há aquele que é filho, que pegou 10 e está bom. Há claramente, e há aqueles que querem cada dia mais de Deus, que querem mais do Senhor, que querem servir mais, fazer mais e viver mais. E Deus é bom, e quanto mais tem de Deus, mais quer ter. Entende? E há aqueles que vivem no pecado, desprezam, dando mau testemunho, aprontando. Irmãos, isso é visível. Eu não sei quem é vencedor. Eu sempre acho difícil conceituar. Eu sou vencedor, você é vencedor, o Israel é vencedor, eu acho. Eu não sei, é difícil falar isso. Entendeu? Porque o vencedor é aquele que vive pela graça de Deus, que recebe a abundância da graça e reina, faz pela graça. Eu não sei como é que você está fazendo. Às vezes você está fazendo pela lei. Às vezes você está fazendo por obrigação. Às vezes você vem no culto porque você não vem, senão o pastor vai te bater, alguém te cobrou. Então você está na lei. Ou você está pela graça. Entende? Então não sei. Eu creio que o vencedor é aquele que anda pela graça de Deus e faz tudo pela graça. Recebe graça e reina. E aí tem muitas pessoas que vivem na derrota, que fazem na obrigação, que faz de cara feia. Faz até. Levanta a mão aí, irmão. Dá uma glória a Deus. Ele levanta, ele obedece. Mas não queria não. Entendeu? Querer mesmo não queria. Então preste atenção. É difícil falar quem é vencedor. Eu quero acreditar que você é vencedor. Eu quero acreditar que eu sou vencedor. Diz um amém aí para me ajudar.
Mas eu quero falar para você, é bem claro o derrotado, irmãos. Eu não sei quem é vencedor, mas o derrotado não tem como. O derrotado, irmão, o derrotado, ele só pensa nele, ele recebe, ele é abençoado, tá nem aí para Deus. Ele não tem temor nenhum de Deus, está nem aí para a paçoca. Entendeu? Então, irmãos, eu sei, por que eu não falo que nós não podemos, né? Eu quero ser vencedor, você também. É porque lá nós entraremos num lugar onde vai ter o apóstolo Paulo, que foi apedrejado, e aí no outro dia ele saiu para pregar. Deram ele para o morto. Aí ele ficou lá, e ele acordou desmaiado, todo arrebentado. No dia seguinte ele estava ministrando. Eu não sei se eu vou estar na sala que ele vai estar. Aí vai ter um salão assim, aí vai estar sentado o apóstolo Paulo, aí vai ter ali o modulão do lado, eu não sei. Quero acreditar que ele está dizendo que vai estar. Pregador da Vila Rica. Pregador da Vila Rica. Vila Rica ali é do Senhor Jesus, irmão. Vai tomar, está tomado pelo Espírito Santo ali, amém, irmão? Entende como é que é? Então, é difícil você falar, mas o derrotado, irmão, ele simplesmente, o derrotado, ele não tem temor de Deus. Entende? Ele dá a resposta errada. Então, assim, tem pessoas que é derrotado, está escrito, está desenhado. Entende? Bom, não estou aqui para falar isso, mas que você, se enquadra você, responde diferente. Seja alimentado nesta hora, passa a ter temor de Deus, recebe mais da bondade de Deus. Não fica só com 10 anos, não. Pega o 100, pega o 200 de Deus, pega tudo que Deus tem para você, levanta e reina. Pega um pouco mais de graça, de bondade, de força. Sabe, a força, a atitude, a ação, o coração para Deus é graça de Deus. Quem tem coração para Deus, irmão, é graça de Deus. Recebe mais, recebe um coração para Deus aí. Amém? Pela graça de Deus, recebe um pouco mais de vida de Deus. Amém, queridos? Não é? Aquela mulher que foi curada, levanta-se, se você seja levantado nesta hora, em nome de Jesus, foi graça de Deus na vida dela. Não é? Daí em diante, né, cremos que haverá o arrebatamento dos vencedores, nós vamos explicar isso em outras mensagens, e aí virá a grande tribulação. Dia 20, Mateus 24, 15, continuando. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, que estiver para o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Amém? Então, aqui, quando eu vi isso aí ele dá uma descrição. Aqui eu não vou ler o texto para não ficar longo, meu tempo já está acabando. Presta atenção. Esse aqui fala do cenário, não é? O que é o abominável? O anticristo, ele vai acontecer o arrebatamento da igreja, isso vai desencadear um monte de problemas, tá? Tudo que está acontecendo hoje já mostra que, não é? Parece que uma pessoa decidiu, lockdown. Eu nunca tinha ouvido falar em lockdown na minha vida. Tem tantos outros meios para parar uma pandemia, mas todo mundo, todos os países fazem a mesma coisa. Todos estão obedientes à mesma coisa, não é? Mas assim, parece que uma pessoa definiu tudo. Parece. Eu estou sendo ingênuo. Parece. Entende? Então, isso chama a necessidade de ter um governo só, não é? A ONU já é um governo só, que eu não elegi, nem você. A OMS já é um governo só, que não foi eleito por democracia, ninguém votou, foi estabelecido. Eles escolheram, não sei quem, mas escolheram, tá? Que escolhem. Então, daqui a pouco vai surgir um imposto só para poder resolver. Como é que fica agora todos os prejuízos agora? Tinha que ter um imposto. E quem que vai gerenciar esses impostos? Tem que ter um. Então vai mostrando, vai juntando tudo um cenário do anticristo, não é? Após o arrebatamento haverá uma grande confusão sobre a terra. Muitos vão sumir. Pessoas que desaparecem é um problema, irmão. Entendeu? Sumir muita gente da terra, isso vai desencadear uns problemas. Haverá um tempo, não, a Bíblia não diz quanto, não dá para saber se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a partir disso aí haverá, então, o anticristo se levantará, um homem bom. Você sabe que hoje tem um mover da religião, uma religião só, a religião ecumênica, um templo ecumênico está sendo levantado. Então, tal, não é? Uma autoridade, não é? Católica, uma autoridade evangélica, né, protestante, lá um islâmico, e também um islâmico, e um judeu, um rabi, e vai juntando tudo, uma só religião, porque todo o caminho leva para Deus. Cristã também, um pouquinho. Cristo está aqui. Uma religião ecumênica. Entende? Uma religião só, e sabe, eu tenho em mente que uma das bestas é essa religião que emerge,
E ai daquele que não tiver a marca da besta, que não for da religião, que não for dessa religião. Entende como é que é? Bom, então tudo isso já tem um cenário, está claro, o cenário está bem arrumadinho já. Tempo do fim, entendeu? E aí, a partir desse arrebatamento, vai passar um tempo, haverá problemas, guerras e pandemias e muitos problemas. Aí esse anticristo vai levantar, um anticristo, vai aparecer um cara que vai organizar tudo, as nações mais poderosas, e vai ser o anticristo. E ele fará um pacto com Israel. Você sabe que para isso a Bíblia diz que ele fará um pacto com Israel. Então Israel não tinha. Aí alguém fala assim, como é que vai ser? Acho que vai ser um pacto com a igreja. Não era igreja, era Israel. No século passado, no início do século passado, os pregadores não entendiam a profecia de Daniel. Dessas escatologias não entendiam, porque primeiro que não tinha Jerusalém mais, não tinha o povo de Israel. Que, sabe, não havia mais isso. E aí então, hoje nós podemos ver claramente, Israel voltou a ser nação. Amém? Jerusalém voltou a ser a capital de Israel, do povo judeu, novamente. Sabe? Mas ainda não está tudo organizado. Presta atenção, num lugar que vai ser construído o templo, onde haverá a abominação da idolatração. O que é essa abominação? O anticristo vai se levantar, vai organizar tudo, e por 7 anos fará um pacto, e aí, 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto com os judeus, no templo. Qual templo? O templo que ainda não está pronto. Vou explicar. Ele rasgará esse tratado e vai sacrificar, vai ter uma imagem dele, e ele vai sacrificar um porco ali no altar. Isso é o abominável da desolação. Não vou mostrar aqui agora, tá? Mas é isso que ele vai fazer. Ele vai rasgar o pacto. 3 anos e meio. E aí esses últimos 3 anos e meio que ainda tem, irmãos, aí vai vir a ira de Deus vai vir sobre a terra. Tá? Em Apocalipse. Virá toda a ira da cólera de Deus nesses 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, então, já está a volta às claras de Jesus. Jesus voltará às claras. Mas, preste atenção, existe hoje documentários que lá em Israel o templo está todo pronto. Sabe o que aconteceu com o templo? Israel voltou a ser nação, Jerusalém foi tomada, mas uma parte de Jerusalém tem um muro lá, lembra do muro da lamentação? É uma parte do templo, aquele muro lá da lamentação. Então, eles tem tudo pronto, todos os artefatos estão prontos, mas no lugar que é o templo, bem no lugar, irmão, tem uma mesquita, mais importante, templo islâmico, está lá no lugar. Esse anticristo vai organizar a destruição dessa mesquita para construir o templo lá. Ele vai ser o cara. Você vai assim, não, então ele vai ser o cara, porque eu duvido que os islâmicos vão deixar destruir aquela mesquita para fazer o templo, reconstruir o templo de novo de Israel. E então haverá um tratado, mas depois ele vai sacrificar um porco ali. E aí virá a ira de Deus. Amém? Então esse é o abominável da desolação. Então haverá essa grande tribulação nesse tempo. Amém? Então, irmãos, nós cremos nos arrebatamentos dos vencedores, que vai ser antes desse tempo, antes do versículo 15 aqui. Amém? Depois, no final, virá a volta às claras do Senhor. Então, vamos avançar, que aqui o Senhor diz claramente também o que eu estou dizendo. Amém? Então, vão sofrer, não é, grande tribulação aqueles. Nesse tempo haverá o arrebatamento antes, nesse tempo haverá pessoas salvas, filhos de Deus na terra, que não foram arrebatados, que não, nós cremos no arrebatamento, será dos vencedores. Por isso que eu falei, assistam a aula do pastor Luiz, ele fala claramente ali, está ensinando, tá? Claramente, nós ensinamos, eu aprendi isso quando eu tinha nos primeiros meses de fé, o arrebatamento será dos vencedores. Amém? Durante todo esse tempo, os filhos de Deus, vai haver filhos de Deus nesse tempo. Mas quando Deus mandar a ira, eles vão sofrer a perseguição do diabo, da besta, muitos serão martirizados, tá? Muitos não receberão e vão ser mortos. Muitos. E eles vão sofrer o caos que vai viver na terra, mas não a ira de Deus virá, eles não serão atingidos pela ira de Deus. Amém? Eles não serão atingidos por isso. Porque Deus não manda praga sobre os seus filhos. Mas como? Irmãos, é assim, vai vir um meteoro, vai chocar a terra. De alguma maneira, os crentes, os filhos amados, não vai ser atingido por isso. Haverá muitas, até um versículo, quero que você estude, eu falei isso para o seminarista, eu não tenho tempo aqui, que eu já estou estourado o meu tempo, mas diz lá em Apocalipse que haverá, um dos juízos virá
demônios serão libertos e eles terão um ferrão, e eles vão ferroar a população, certo? E a população vão se tornar tipo um zumbi, eles desejarão, a Bíblia diz que eles desejarão a morte e não vai morrer. Aqueles que não tinham o selo de Deus, lá espírito. Então por quê? Lá tinha gente, porque nesse tempo teria pessoas que têm o selo. Esses escorpiões não atingiram os que tinham o selo. Aqueles que não tinham o selo recebeu isso. E esses homens desejarão a morte e não vão morrer. Por isso que você já viu tanto filme de zumbi, é uma alegoria. Um zumbi é o cara que quer morrer e não morre, está vivo ainda, é um morto-vivo. Literalmente. Sabe, queridos? Então, haverá pessoas, mas não serão atingidos. Não será fácil a vida nesse tempo, irmãos. Haverá um sofrimento, não da parte de Deus mandando, tá? Mas haverá a perseguição do diabo. Haverá uma tribulação. Vão sofrer perseguição e muitas lutas, que não precisa. Amém? Então, vão sofrer a ira do diabo. O diabo ficará irado. Demônios irados serão libertos. Haverá muito disso. Não é Deus, é o diabo. Entende? O diabo vai ter que... Então, versículo 23, vamos continuar. A palavra diz que, novamente, falsos cristos, falsos profetas se levantarão nesse tempo. Amém? Mas, entenda isso, querido, hoje, nós, às vezes, mostramos o que está acontecendo na grande tribulação. Eu quero que, às vezes, você tenha um coração para Deus e fale assim, não, eu não vou estar nesse tempo aqui, eu não vou viver isso aqui. Amém? Mas é importante você saber o que vai acontecer lá. Não gostaria que você não ficasse na grande tribulação porque você não quer sofrer, e sim porque você é amado de Deus. Entendeu? Isso é um motivo. Nossa, eu não quero ficar para a grande tribulação. Feio isso. Quem que quer? Não, você tem que ter um coração para Deus. Amém? Bom, eu não quero saber de Deus, mas para não ficar na grande tribulação, eu acho que eu vou para Deus. Feio isso, irmão. Isso é derrota. Entendeu? Então você tem que ter um coração para Deus, você tem que ter um temor de Deus, você tem que receber do amor de Deus. Como eu falei hoje aqui, o Senhor, você não sai da cabeça do Senhor, irmão. Então imagina alguém que é apaixonada por você, não para de pensar em você e você despreza. Não, isso é feio, entendeu? Desfruta do amor de Deus. Desfruta, sabe, da paixão que Cristo tem por você. Desfruta do amor do Pai, receba mais. Sabe, é bom ter um pai que não para de pensar em você, que te ama incondicionalmente. Sabe, que não para de pensar em como te agradar e te abençoar. Amém, irmãos? Uma vez que você viu nos braços do Pai, você vai receber tudo de Deus. Amém? Eu creio que isso é um requisito. Só um detalhe, o versículo 28 é bem misterioso, se você for ver, Mateus 24, 28. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Misterioso isso, né, irmãos? Eis o mistério. O cadáver aqui que Jesus está falando é alguém, na Bíblia, um cadáver é alguém que é um homem sem vida de Deus. Lá em Eclesiastes diz que um cachorro, uma árvore, um homem sem comunhão com Deus, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Você vive, trabalha, conquista, faz tudo, diploma, tudo mais. Sem comunhão com Deus, nada disso adianta, correr atrás do vento. Salomão, inspirado pelo Espírito, falou isso. O homem que mais construiu. E ele fala assim, aí eu fui para a sabedoria, eu peguei todo o conhecimento. Sem comunhão com Deus, nada adianta. Eu fui construir um monte de coisa. Sem comunhão com Deus, nada disso adianta. Vaidade, correr atrás do vento. Vaidade é vida sem Deus, sem comunhão com Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser, tudo que é fruto da minha vida e da sua, tem que ser do fruto do resultado da comunhão com o Espírito de Deus. Entendeu? Você tem comunhão com Deus, dá fruto. Isso é glória para Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Então, o cadáver é o homem sem vida de Deus, sem a vida de Cristo sobre a terra. Abutre aqui é a mesma palavra usada por águia. Lá em Apocalipse também tem uma palavra que, dessa águia, não é? É a mesma palavra no original, ela é traduzida no português como águia, mas que também é juízo. Então, preste atenção. Aqui Jesus está falando assim, ó, onde tiver o cadáver, os abutres se ajuntarão. Esse abutre aqui é juízo de Deus. Juízo de Deus para os cadáveres, não para os filhos que são nascidos de novo, que têm a vida de Cristo. Amém, irmãos? Beleza. Aí que está dizendo assim, onde estiver um cadáver, ajuntarão os abutres. Sabe o que é isso aqui? É porque tem irmão que a pessoa, o ímpio pode ouvir eu falar isso aqui e falar assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir já, eu vou entrar no meio do mato. Você sabe que num raio de 50 quilômetros de Rondonópolis, você vai achar gente que vive no meio do mato, escondidinho.
em algum buraco, debaixo de uma árvore. Tem gente que vive assim, irmãos. Vive da caça, da pesca, igual o índio, mas não é índio. Ele não foi índio, mas ele decidiu morar escondido. No meio do, entendeu? Vai aqui para o lado de Pochorel, você vai entrando aí para dentro, você vai achar um cara, não é dono da terra, ele vive lá. Entende? Vou caçar uma caverna para morar diante de tudo isso. Pode achar uma caverna lá sozinho. A Bíblia diz que onde tiver um cadáver, ajuntarão os abutres. Mesmo, eis um mistério, mesmo que haja gente escondida em algum canto deste mundo, nesse tempo, que seja cadáver, sem a vida de Cristo, vai achar lá, um espírito vai achar ele lá, um abutre vai até ele, vai juntar em volta dele. Fala assim, ai, esse é o ai, não tem como. Eis o mistério. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde tiver alguém que não é salvo em Cristo Jesus, que não tem a vida de Cristo, vai ter juízo. Não haverá lugar na terra que não vai ter juízo. Que tiver um lá, vai ter juízo. Fala misericórdia. Bom, qual será o sinal da sua vinda? Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então essa aqui é a volta às claras. Depois, seguida a grande tribulação, haverá a volta. Entende como é que é? Então essa volta, ela é seguida depois da grande tribulação, não será antes da grande tribulação. Amém? Sinais do céu, que sinal será esse? Do Filho do Homem. Não sabemos qual é o sinal, mas é algo muito grandioso que todo olho verá. É a volta às claras. Sobrenatural, não faço ideia. Algo que todo olho verá, um grande sinal do Filho do Homem. Todos vão saber, entendeu? A chegada do Senhor. Você sabe que os judeus se decepcionaram com Jesus porque ele chegou num jumentinho lá em Jerusalém. Eles acharam, cadê ele? Eu achei que tinha que chegar com um monte de anjo. Um cavalo branco, reinando. Não, essa foi a primeira vez que ele veio para morrer na cruz, nos redimir. Mas quando ele voltar, nas voltas claras, ele voltar com seus anjos. Um anjo desbarata um exército inteiro. Entende? Ele voltará com seus escolhidos, amém? Nessas voltas claras haverá o arrebatamento, amém? Daqueles que permanecerem, haverá esse arrebatamento do encontro com o Senhor nos ares novamente, e o Senhor então vai reinar, amém? Qual será o sinal do fim dos tempos? A partir do versículo 32 aqui, ele fala que os sinais, esse aqui é o relógio de Deus, nós chamamos de relógio de Deus, a figueira representa Israel. A palavra de Deus diz assim, ó, versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Fala assim, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sabe, ele falou... Olha para a figueira aponta para Israel, amém? Nós tivemos aí 2000 anos de inverno, um longo inverno, onde todo Israel, a figueira, estava na diáspora, e agora ela renovou os seus ramos, as folhas brotaram, é um grande país. Eu não vou falar de Israel aqui, irmão, eu falo de Israel aqui, sabe? Israel tem o melhor escudo antibombas, porque você pode ver muitas guerras, mas não em Israel, senão ninguém ia lá. É um lugar mais protegido que tem o melhor escudo antibombas que existe. Se qualquer ameaça aparecer, eles colocam vários caças F-15, assim, dos mais alta tecnologia e desenvolvimento. Entende como é que é? Para você entrar lá, é muito difícil, e eles entram, revista tudo, não tem isso lá, querido. É muito protegido, é a figueira florida. Sabeis que está próximo o verão, quando a figueira florir. Jesus que disse isso, entende? Então alguém podia falar assim, como que a figueira vai florir? Ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que Hitler exterminou os judeus. A perseguição era com os judeus e negros na Europa, onde milhões morreram.
como que iria florir novamente. As pessoas tentavam, não, a figueira aqui é a igreja, nós, é a igreja agora, é a igreja, não pode ser. Não tem como uma figueira florir. Tentavam ter outras interpretações, linhas de interpretações. Amém? Então, essa geração não passará. Jesus está falando, essa geração pode significar o quê? A figueira, ela não passou, amém? Então, ele está se referindo, que se verá a figueira, essa geração não passará. Qual? A que virá as folhas se renovando da figueira. Essa geração. E já tem 40 anos isso já. Que a figueira está florindo. Essa geração, uma geração na Bíblia, 40 anos. Essa geração que viu a figueira florir, não passará. Sabe, nós vivemos os últimos 10 minutos da última hora. Entende? Nós estamos nos últimos 10 minutos da última hora. Do fim dos tempos. Nós vivemos a última hora. Um dia para Deus é como 1000 anos e um ano, e 1000 anos é como um dia. Nós vivemos a última geração, querido. Amém? A geração que virá à volta do Senhor. Por último, para encerrar, pode vir aqui o Ministério de Louvor, para nós cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Um grande sinal que você é cheio da graça é quando você chama por Jesus, você deseja a volta dele. Amém? Não olha para as suas obras, não olha para aquilo que você tem feito até agora. Simplesmente deseja a volta dele. Amém? Saiba que ele te ama. Glória a Deus. E aí Jesus diz no versículo 37, pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E, presta atenção, Noé fazendo uma arca no meio do deserto, sabe, com um serrotão lá, serrando. Imagine, é mais ou menos a minha vida aqui, eu falando sobre essas coisas de escatologia aqui, e tem gente falando assim, balela. O que esse cara está fazendo esse barco aí no meio? Até um dia que ficou pronta a arca, eles entrou para dentro. Todo o juízo de Deus veio, mas Noé estava na arca. Entende como é que é, queridos? Então talvez comece a falar de volta de Jesus, todo mundo começa a falar o quê? Que a população, como nos dias de Noé, falava. Come, bebe, casam, entendeu? Será assim. Aí ele fala, será assim a vinda do Filho do Homem? Muitos vão, ridículo falar sobre isso. Ridículo falar sobre volta de Jesus. É Noé fazendo a arca. Aqui nós estamos fazendo a arca. Estamos serrando a madeira. A cada domingo, em 40 minutinhos aqui, eu tenho que falar alguma coisa de escatologia aqui para você aqui, falando sobre o fim dos tempos, eu estou serrando as madeiras. E quando os outros veem a gente serrando madeira, entende como é que é? Mas esse é o tempo de nós olharmos, entendeu? Para Deus, ver os olhos de amor por Ele, receber da sua abundância, da sua graça. Amém, queridos? A condição é a mesma hoje, as pessoas estão nem aí, também não têm temor, criticam, casam, prosperam, focam a sua vida em bens materiais, prazeres terrenos, vivem em função do prazer e do dinheiro, meramente, de maneira egoísta, só pensando em si. Não é aquela prosperidade para abençoar, para ser bênção na vida de outros, não, sabe? Pensando em si. E aí por último, versículo 40, a palavra diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui é a exortação para aqueles que têm Senhor. Alguns estão falando assim, não, esse que vai ficar aqui, isso aí é o povo, não tem nada a ver comigo. Não, querido. O Senhor falou assim, o dia vem o vosso Senhor. O texto diz, não sabemos em que hora virá o nosso Senhor. O Senhor não é Senhor de incrédulos. E o Senhor nem manda incrédulos vigiar. Entendeu? Ô ímpio, vigia. Não, ímpio não tem Senhor, querido. O Senhor dele é Mamon. O Senhor dele, entendeu? É Ele mesmo. Inclusive uma das coisas que tem nesse comunismo é o homem no centro. Homem, eu sou Deus na minha vida. Eu dependo só de mim e tudo mais. Esse é um humanismo
Isso é uma das coisas mais fortes dessa última religião. O homem no centro, sem Deus. Você é um Deus, eu sou Deus. Humanismo. Eu sou o meu Senhor. Então não faz, o Senhor não manda, você entendeu? Ele está falando, né? O Senhor não manda incrédulos fazer isso. Ele está referindo a pessoas convertidas. Ele está se referindo aqui, a questão do arrebatamento é colocada de maneira simples. Ambos estarão trabalhando, um será tomado e deixado o outro. Ambos serão crentes. Não precisa nos tomar monges para ser arrebatado. Pessoas normais vão estar fazendo as coisas. Crentes. Um ficará e o outro será levado. Não, peraí, então eu vou ter que virar pastor então, para mim ser arrebatado. Não. Um vai estar no moinho, outro vai estar no campo. Entendeu? Um vai estar trabalhando. É assim. Não precisa virar pastor para ser arrebatado, não. O Senhor diz claramente, pessoas normais. Entende? Sabe, os crentes vencedores são aqueles que são maduros. Estou pronto aqui, Senhor, me leva. Maduro. Aquele que tem pouca raiz na terra. Lembra que eu falei aqui hoje? Só para falar aquela palavra assim, que está olhando para cima. Um pé de alface sai fácil do chão. Se arrancar um pé de alface, você já colheu um pé de alface. Mas tira um pé de bambu do chão, que você vai ver. Tem pessoas que ele cresce, entendeu? É bem enraizado. A raiz, ele é desse tamanho, mas para baixo ele tem muita raiz. Você não arranca fácil. O arrebatamento, sabe, não tira ele do chão. Crentes vencedores estão madurinhos, um pezinho de alface ali, que soprou um vento. Se der um vento, arranca o pé de alface do chão. Oi, alguém está comigo aqui? Versículo 43 para encerrar, fique de pé. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o quê? O ladrão. Aqui presta atenção, não está falando, dessa volta às claras. Como que um ladrão volta, avisa, eu estou chegando agora com grande clamor, trombeta. Não, é outra volta. Eu estou chegando com os anjos, vai haver um sinal sobrenatural. Que ladrão é esse que manda um sinal para poder avisar que vai chegar? Não, irmão, essa aqui é outra vez. É a outra volta. Essa aqui é a volta que ele virá como um ladrão. E aí ele fala assim, mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o aspecto oculto que ele virá. Entende? Preste atenção aqui. O ladrão, Jesus, é uma alegoria, mas ele vai roubar, sim, aquele que é dele. Uma coisa é eu entrar ali e pegar as coisas. Uma coisa é eu arrombar a porta da minha casa, pegar uma coisa lá e sair. Eu estou pegando o que é meu. E aí? Vai dar parte? Mas é meu, a minha casa. Entendeu? Então essa alegoria do ladrão não é que Jesus... Não. Justo. Aquele que é dele. Amém? Que está o coração nele. Aleluias. Sabe, queridos, nós somos exortados a vigiar. Amém, queridos? Um coração para Deus. Sabe? Nós somos um com Ele. Nesse tempo é um tempo de você receber mais de Deus. Não fique talvez voltado a dar algo para Deus. Receba mais dele. Receba mais da porção da graça de Deus. Receba mais da sua vida. Receba mais da sua abundância. Esse é o desafio. Você precisa mais de Deus. Eu preciso mais de Jesus. Você precisa mais de Jesus. Nós precisamos mais dele. Isso é vigiar. Vigia. Receba mais dele, irmão. Busque mais dele. Nós precisamos mais dele. Quanto mais recebemos da vida de Deus, mais maturidade nós temos. Como que você vai ter maturidade, está pronto, se você não recebe maturidade dele, não recebe vida dele, não tem comunhão com ele? Não tem como. Eu querer que eu colocar um fardo que você não dá conta. Você vai ter que ser maduro por si só. Você vai ter que estar preparado por si só. Não tem isso, querido. Nós precisamos dele diariamente. Entende? Nós precisamos dele diariamente. Queria que você fechasse seus olhos ao cantar esse canto. Eu queria que você orasse, recebendo mais de Jesus. Coração para ele.